boa noite. Advogado e ex-juízes do Tribunal Regional Eleitoral são alvos de operação do Ministério Público Federal. A investigação aponta para possível negociação para a compra de decisão na Justiça. O caso envolve as eleições do município de Francisco Dantas, na região oeste potiguar. E você vai ver ainda. O novo valor da tarifa do transporte público da capital deverá ser anunciado na próxima sexta-feira. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal convocou uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana para discutir o assunto. E a minha entrevista hoje aqui no estúdio é com a reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Ângela Paiva. Hoje é quarta-feira, 8 de maio de 2019 e o Band Cidade começa agora. Compra de decisão judicial e cumpriu, nesta manhã, mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Norte e no Distrito Federal. Advogado e ex-juízes do Tribunal Regional Eleitoral são investigados. Uma coletiva de imprensa foi dada para contar detalhes da operação que foi denominada de Balcão, deflagrada na manhã desta quarta-feira. Um advogado e 2 juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte são investigados por comprar e vender sentenças. As investigações partiram de um vídeo denunciando um esquema para beneficiar a mulher de um ex-prefeito da cidade de Francisco Dantas, no Alto Oeste Potiguar. Essa investigação ela partiu de um cidadão de Francisco Dantas, uma pessoa do município, que gravou um vídeo no YouTube às vésperas do julgamento do recurso. A liminar tinha sido concedida na cautelar. O recurso ia ser julgado em junho de 2014. Às vésperas do julgamento desse recurso, uma pessoa vem no YouTube e grava um vídeo dizendo que o pai dele teria sacado dinheiro e juntado dinheiro para comprar votos de juízes de TRE para beneficiar essa chapa que era do grupo político do senhor Gilson Dias. E a partir desse vídeo, as investigações chegaram ao ponto das buscas realizadas hoje. Segundo as informações prestadas pelos membros do Ministério Público Federal, um advogado intermediou o pagamento para que um recurso da Corte Eleitoral Potiguar fosse favorável à candidata cassada da Prefeitura de Francisco Dantas. Para resolver o problema da eleição de Maria Aparecida, a eleição suplementar. Maria Aparecida é a companheira de Gilson Dias. E ele fala, ele diz, ele relata que o pai teria movimentado, arranjado 200 mil reais para emprestar para o prefeito Gilson, o ex-prefeito Gilson Dias, e esse dinheiro seria destinado a integrantes, a ex-integrantes do Tribunal Regional Eleitoral. Em nota, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte disse que os fatos recaem sobre ex-integrantes da Corte Eleitoral e remontam ao ano de 2014. Reafirma ainda que está colaborando com as investigações, prestando todas as informações para o Ministério Público Federal. As denúncias são extremamente graves. Recaem sobre 2 ex-juízes do Tribunal Regional Eleitoral, Verlano Medeiros e Carlos Vigílio, e sobre o advogado Eric Pereira. As informações são graves, as buscas e apreensões foram cumpridas no decorrer do dia de hoje e agora a investigação entra em uma nova fase, a partir das informações que serão captadas, que serão buscadas desse material que foi alvo da busca e apreensão. Busca e apreensão em residência, busca e apreensão em escritório de advocacia. As denúncias são graves porque recaem sobre venda de sentença em um processo eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral, em uma contundente nota, expôs que são ex-juízes. Agora, esses ex-juízes, como cidadãos que são, junto com os advogados, eles vão ser investigados e, obviamente, ter o seu direito de defesa aberto para expor o seu posicionamento. Começou na última segunda-feira as inscrições para o Enem 2019. A prova desse ano traz várias novidades. Os estudantes já vivem a expectativa da prova. Uma prova mais difícil, então a preparação está sendo bem intensa. Ano passado, 5,5 milhões de pessoas se inscreveram para o exame. As inscrições desse ano seguem até o dia 17 de maio. A taxa é de R$ 85.
Quem solicitou a isenção da taxa também deve se inscrever. Até o dia 17 é possível atualizar os dados de contato, trocar a cidade para realizar a prova e a opção da língua estrangeira. Esse ano tem algumas novidades, como o novo sistema de inscrição mais intuitivo. Na prova, haverá espaços para rascunhos, com linhas para redação e cálculos. Além disso, os lanches serão revistados. No primeiro dia, no dia 3 de novembro, serão aplicadas as provas de linguagem, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas e suas tecnologias. A duração é de 5 horas e meia. No segundo domingo, no dia 10 de novembro, será a vez das questões de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. Duração, 5 horas. Para esse proprietário de cursinho preparatório para o Enem em Natal, apesar das inscrições terem começado essa semana, a preparação para a prova começou bem antes. Muita gente retardatária acaba se empolgando e decidindo fazer Enem também. A gente pede que esse pessoal lembre que muitos alunos começaram antes para tentar tirar o tempo perdido. Preparação dessa prova que deve decidir o futuro de milhões de jovens, como o de Gabriel. Se Deus quiser vai vir a aprovação, mas se não vier, eu vou estar ano que vem aqui de novo tentando. A Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal convocou uma reunião extraordinária do Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana para discutir a nova tarifa dos transportes coletivos da capital potiguar. A planilha tarifária será apresentada na próxima sexta-feira e pode apresentar o novo valor para a tarifa. O último valor proposto pela STTU havia sido de R$ 3,90, justamente o valor proposto pelo Sindicato das Empresas de Transporte Urbano, Seturne, em fevereiro deste ano. O acréscimo seria de 6,7% no valor atual, que é de R$ 3,65. Essa reunião extraordinária é cumprir um proforme, um protocolo, um passo burocrático. Claro, a STTU já definiu pela tarifa de R$ 3,90. A tendência é que o Conselho aprove e, certamente, o prefeito Álvaro Dias sancione e publique o decreto aumentando em mais de 6% a tarifa do transporte urbano. Mas há um aspecto, é preciso conhecer e publicizar quais serão os pré-requisitos ou as exigências a serem cumpridas pelas empresas para que esse reajuste, de fato, comece a valer. Afinal de contas, é dar com uma mão, mas tem que buscar com a outra. E a gente vai conferir agora a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, dia 9 de maio. Em Natal, o dia começa nublado e pode chover à tarde e à noite. Mínima de 24 graus, máxima de 32 graus. Em Triunfo, Potiguar, no oeste, faz sol, mas pode chover no final do dia. Mínima de 23 graus e a máxima de 34 graus. Já em Acari, o dia começa com sol, mas são esperadas pancadas de chuva à noite. Mínima de 22 graus e a máxima de 34 graus. O Band Cidade volta em instantes. A governadora Fátima Bezerra solicitou ao Tribunal de Contas do Estado a constituição de uma força-tarefa para agilizar os processos de compensação das contribuições previdenciárias ao INSS dos servidores públicos do Poder Executivo Estadual. Essa medida tem como objetivo recolher ao Instituto de Previdência do Estado, o IPERN, os valores recolhidos ao INSS referentes ao tempo de serviço averbado nas aposentadorias efetivadas pelo órgão estadual. Em uma decisão polêmica, o Ministério da Saúde vetou o uso do termo violência obstétrica em documentos de políticas públicas para gestantes. Entidades médicas alegam que a expressão não se aplica a incidentes que possam ocorrer durante o parto. No primeiro parto, Thailise diz ter sofrido violência obstétrica. A massoterapeuta queria uma experiência humanizada, mas a equipe médica usou medicamentos e fez manobras de pressão na barriga para agilizar o nascimento. Tirou minha filha com fórceps. Enfim, foi uma série de agressões, assim. Ela gritava comigo que eu tinha que fazer a força certa, porque senão eu ia matar minha filha. Este vídeo, gravado em uma maternidade estadual de Manaus em fevereiro, mostra uma mulher em trabalho de parto, nua, sem o avental normalmente usado nos hospitais. A mãe da parturiente
pede a transferência da filha para o centro cirúrgico para a realização de uma cesárea. Por favor. O médico se irrita e bate na região genital da gestante. Bateu. Este tipo de situação é classificado como violência obstétrica, mas uma nova orientação do Ministério da Saúde é abolir o termo, seguindo orientações do Conselho Federal de Medicina e de entidades médicas. Um termo que existe violência dos obstetras contra as pacientes. E não é isso que a gente quer. O que nós queremos assim, é todo o carinho, todo o respeito com todas as pacientes no atendimento de uma hora tão sublime que é o parto. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a violência obstétrica é caracterizada por abusos verbais, restrição da presença de acompanhante durante o parto, realização de procedimentos não consentidos, violação de privacidade, recusa da administração de analgésicos solicitados pela mulher e violência física. O Ministério da Saúde afirma que o termo violência obstétrica tem conotação inadequada, não agrega valor e prejudica a busca do cuidado humanizado. Este centro obstétrico é de um dos maiores hospitais públicos de Porto Alegre e oferece uma estrutura para o parto humanizado. Aqui nascem aproximadamente 4.000 bebês a cada ano. Menos de 40% dos partos são cesarianas. O parto normal é estimulado, mas a decisão sobre como será o nascimento deve ser da gestante, desde que não haja nenhum problema de saúde que inviabilize esta opção. Este é um dos princípios do atendimento humanizado. As pacientes têm direito a acompanhante em todos os atendimentos, inclusive na hora do parto. Elas também podem escolher a posição mais confortável para ter o bebê e optar por não usar medicamentos. Nós temos pacientes que chegam aqui com plano de parto. Elas chegam aqui com tudo escrito, o que elas querem que aconteça no plano de parto. O segundo filho da Tatiana deve nascer nos próximos dias. A sala tem aromas, música e ela poderá se acomodar como preferir. Ela fez cesariana na primeira gravidez. Agora vai tentar parto normal. Que é melhor, né? Tanto para a mãe quanto para o bebê, né? E como ele já está encaixado, então já vai ser mais rápido também, né? E no próximo bloco, a gente conversa aqui no estúdio com a reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, professora Ângela Paiva. O Band Cidade volta já. O Band Cidade está de volta e agora é hora de entrevista. Eu recebo aqui no estúdio a professora Ângela Paiva, ela que é reitora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Professora, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite a todos que nos assistem. Professora, um contingenciamento, um corte de 32% no orçamento da UFRN. A pergunta é, e agora, professora? Agora, nós estamos trabalhando para que esse bloqueio ele não se transforme em corte. O governo diz, o Ministério da Educação afirma que é um contingenciamento, mas significa que o orçamento está impedido de ser executado, de ser empenhado e executado. E nós estamos quase no meio do ano e todos os contratos que nós temos, todos os compromissos têm que ser honrados mês a mês. Então, se nós temos 48 milhões, no caso da UFRN, 48 milhões que estão bloqueados, e eles se dedicam à manutenção, ao funcionamento da universidade, que é o que a gente chama de custeio, das despesas de custeio, nós temos uma inviabilidade técnica, operacional, de pagarmos os compromissos que assumimos. Está livre do bloqueio a assistência estudantil, a folha de pessoal, só que professores e técnicos não trabalham sem energia, que é um dos grandes contratos. A conta da COSERN, com o reajuste, dá aí perto de 20 milhões de reais. Sem terceirizados, que é 50% do nosso esforço de trabalho na universidade, são cargos, são situações em que não há mais concurso, são cargos extintos, portanto, a gente tem que terceirizar. A universidade depende deles. São pessoas da segurança, são pessoas que são motoristas, eles fazem a limpeza do campus, a manutenção de vários setores para que a universidade funcione. Então, sem essas pessoas, os estudantes lá e os professores e técnicos lá pouco farão. Então, realmente, além disso, nós temos um bloqueio em 12 milhões de capital. Capital é aquilo que se destina às obras e compra de equipamentos. E esses 12 milhões pode significar
equipamentos e obras e projetos que a gente está executando que não terão pagamentos. Isso é também muito prejudicial, de modo que seja uma linearidade num corte, seja em contratos específicos, nós teremos uma inviabilidade no segundo semestre, por volta de setembro, de dar continuidade aos projetos de ensino, pesquisa e extensão, que depende de tudo isso que eu falei. Professora, a UFRN pararia mesmo em setembro? Eu digo pararia se de fato esse bloqueio se mantiver? Olha, sem os terceirizados, a universidade não poderá funcionar. Você pode dizer, não, com a limpeza a gente passa um mês sem limpar, banheiro sem limpar, sem tomar café, os carros param, porque a gente não tem a empresa paga para fazer a manutenção dos veículos. E a gente tem 5 campi, nós temos o interior também, que tem esse apoio, tanto dos serviços das empresas, como também dos terceirizados, e a manutenção também do desenvolvimento da universidade que está aí inserido. Então, uma dificuldade, vai ser uma dificuldade enorme, portanto, a gente está trabalhando, mas não quer acreditar. A gente está trabalhando para que o bloqueio realmente ele seja desfeito, para que a universidade, os institutos federais, essas instituições que têm promovido o desenvolvimento de cada estado da federação, que eles não parem, né? Essas instituições não podem parar. Isso é uma afronta, inclusive, à autonomia universitária. A autonomia universitária está prevista no artigo 207 da Constituição e ela prevê, inclusive, a autonomia administrativa. Como se administrar se você não tem o orçamento para cumprir, fazer o gerenciamento, a gestão dos projetos, inclusive de contratação de serviços e de pessoas. Professora, e caso esse corte seja de fato efetivado, isso também vai representar 1.500 desempregados, ou seja, pessoas que prestam serviço à universidade e vão perder os seus empregos. Vão perder seus empregos. Portanto, o impacto não é só na educação, na formação de recursos humanos qualificados para o Estado no nível de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, cursos de extensão, não é só isso. É o impacto econômico na economia do Rio Grande do Norte. Há muitas famílias, a gente sabe disso, não é só a universidade, é o Instituto Federal, é a UFESA, ou seja, são todas as regiões do Estado que têm pessoas, às vezes uma única pessoa da família empregada. Então, isso vai representar também um problema econômico, social bastante grave para cada estado da federação. Professora, fontes ligadas ao atual ministro da Educação, o Abraham Weintraub, costumam dizer que esse mesmo contingenciamento, esse mesmo bloqueio foi feito nas gestões anteriores, nos governos passados. De fato, ocorreu dessa forma, nesse modelo? Olha, alguns contingenciamentos aconteceram, nós todos sabemos, já falamos aqui em vários momentos, contingenciamentos em cerca de 10%, 20% a cada ano e nunca 30%. Nós chegávamos ao final do ano, aí por volta de setembro, outubro, esses percentuais já iam sendo desbloqueados e contingenciados, o que estava contingenciado. Mas nos 3 últimos anos, 2018, 2017 e 2016, tudo que foi contingenciado foi liberado até o final. Na gestão do ministro Mendonça Filho, todos os contingenciamentos últimos, são os 3 últimos anos, foi contingenciado e no final do ano foi tudo liberado. É diferente agora porque você sabe, Ana Ruth, que o ministro ontem mesmo no Senado manifestou, isso está em todos os jornais, que ele condiciona esse desbloqueio à aprovação da reforma da Previdência. Eu acho que é misturar aspectos bastante diferentes da economia e dos fatores que promovem desenvolvimento num país. Educação é um desses principais fatores. Há quem diga que a estratégia do governo federal é levar os reitores a pressionarem as suas bancadas federais para votarem com a reforma da Previdência e, com isso, desbloquearia esses recursos. Como é que a senhora avalia essa possível estratégia? Nós não gostamos dessa estratégia, nós não comungamos com ela. O Fórum dos Reitores se reuniu segunda-feira aqui na UFRN. O deputado Rafael Mota, que é o líder da nossa bancada, coordenador da nossa bancada, esteve presente para fazer um trabalho junto à bancada do Rio Grande do Norte na próxima semana
quando haverá a reunião da Comissão de Educação da Câmara, novamente com o ministro da Educação. Houve uma com o Senado ontem. Na próxima semana será no dia 15 a reunião com a Comissão da Câmara, e ele vai levar a demanda dos reitores das federais do Rio Grande do Norte, justo o contrário. Nós queremos que haja o desbloqueio, mas não temos moeda de troca, não. É pelo valor da educação e do significado, da importância das universidades e dos institutos federais para cada estado. Então, nós não temos moeda de troca. Eu acho que a reforma da Previdência é um aspecto que o governo tem que trabalhar politicamente, inclusive, mas não com as universidades. As universidades e o Instituto são instituições diferentes que cuidam da educação, e esse aspecto não deve estar vinculado à reforma da Previdência. Professora, a senhora não concordamos categoricamente com esse encaminhamento. A senhora traz o sentimento desse Fórum de Reitores aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, melhor falando. Mas a senhora também tem uma boa interlocução com outros reitores do país todo, das outras universidades. E qual o sentimento das outras instituições federais Brasil afora, professora? Nós estamos num trabalho nacional, coordenado pela nossa ANDIFES, Associação dos Reitores, que já está trabalhando com a frente parlamentar. Há uma frente constituída em defesa e em prol da valorização das universidades, e essa frente se reuniu também ontem e deliberou exatamente o contrário. A gente quer que seja feito desbloqueio mesmo, e são várias ações que nós estamos trabalhando em cada estado. Alguns estados onde há fórum de reitores, mas onde não há, eles estão todos juntos trabalhando com o governo do estado, com as suas bancadas federais, para que todos atuem no sentido de haver o desbloqueio. Então, a organização das universidades é por meio da ANDIFES, com a frente parlamentar e também com a OAB. A OAB, em nível nacional, constituiu uma comissão junto com reitores da ANDIFES para trabalhar a defesa da autonomia universitária. Como eu disse no início, cortar orçamento é infringir, não é dar um chute bem certeiro na autonomia universitária, porque a autonomia sem o recurso para desenvolver os projetos, o artigo 207 da Constituição, que prevê essa autonomia, está rasgado. Professora, a senhora falou aqui que também houve um corte na chamada verba de capital. Sim. E recentemente, semana passada, 10 dias mais ou menos, a universidade divulgou uma informação de que até iria suspender o funcionamento do restaurante universitário porque vai passar por obras. Mesmo com esse corte, as obras do restaurante universitário estão mantidas, professora? Eu espero manter, tá? Porque essa essa reforma vai durar aí cerca de 3, 4 meses para garantir acessibilidade e melhores condições na área de cocção, na área de fabricação dos alimentos. É uma licitação que a gente fez, licitação demora a gente chegar ao fim, não é uma obra tão grande e nós precisamos ter esse orçamento, por isso nossa briga no sentido proativo de trabalhar para que esse desbloqueio aconteça. O mínimo que a gente tem de orçamento, nós temos que preservar algumas obras prioritárias, né? Ainda espero que não seja atingido pelos 12 milhões, porque eu vou assinar esse contrato, se ainda der tempo na nossa gestão, que é até o final deste mês, senão o professor Daniel assinará aí no início de junho, para que as obras comecem. É importante também dizer para os estudantes que nos assistem nesse momento que essa obra não tirará o direito à alimentação para aqueles alunos que são residentes e que são usuários do benefício do auxílio alimentação. Nós aprovaremos amanhã no Conselho Universitário, o Conselho de Administração, um auxílio alimentação para esses alunos que têm direito à alimentação, porque eles são vulneráveis do ponto de vista econômico e nós apoiamos para a sua alimentação. Isso vai ser aprovado amanhã e eles passam a receber esse recurso, Eles passam a receber, né, enquanto durar essa reforma. Professora, a gente está quase terminando, mas eu queria uma opinião da senhora. Um duro golpe? Eu não esperava terminar a gestão tendo que digerir e encaminhar e tomar decisões num cenário tão adverso. Então, nós nunca tivemos
E veja, quando a gente fala de um corte de 30%, 32%, que o que se divulga é 30% de bloqueio. Não é. Na UFRN, essa rubrica aí de manutenção, em algumas delas, principalmente, nós tivemos 38%. Então, é muito difícil e é um golpe nesse sentido de estar fazendo uma gestão com planejamento estratégico, bem organizado, e que nessa hora a gente não tem como continuar. Professora Ângela Paiva, reitora da UFRN, muito obrigada, professora. Uma ótima noite para a senhora. Eu que agradeço e ficamos à disposição para outros esclarecimentos da sociedade. Obrigada, professora. E o Band Cidade vai ficando por aqui. Lembre-se que todas as informações da política você acessa o politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Sua companhia agora é o Jornal da Band. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.